quem está com a gente agora, ao vivo, direto de Mumbai, na Índia, é a editora-chefe de economia do UOL, a Denise Godoy. Denise, boa noite aí para você, né? Obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite, gente. Denise, você publicou uma matéria hoje no UOL, você conversou com Jean Paul Prates, ex-presidente da Petrobras, ex-senador também, e analisando aí, no caso, a questão da importação pelo Brasil de petróleo da Rússia. A gente sabe que o governo Trump taxou a Índia em 25%, né, além dos 25% que já tinham taxado, taxou com 25% a mais pelo fato da Índia comprar petróleo da Rússia. O Brasil também compra óleo diesel da Rússia. E isso tem causado aí... tem causado um susto aqui no Brasil diante de uma ameaça de uma nova taxa, de uma nova sanção dos Estados Unidos aqui ao Brasil. O que o Jean Paul Prates fala sobre isso? Então, ele diz que, na verdade, é preciso separar as duas situações, embora o Brasil e a Índia estejam aí já no patamar de os países mais prejudicados ou sancionados pelos Estados Unidos com 50% no total, né? Que são casos diferentes em relação ao petróleo. Que a Índia, ela importa, a importação de petróleo para ela é muito mais importante do que para o Brasil. No caso, são 70% do petróleo consumido pela Índia vem da Rússia. Inclusive, tem duas grandes refinarias de petróleo na Índia, uma delas é até controlada por um grupo russo, então é muitíssimo importante essa importação. Agora, para o Brasil, ela é uma compra mais oportunista. Ela começou a aumentar, ela começou a crescer quando houve a sanção à Rússia por causa da guerra na Ucrânia, que muitos países deixaram de comprar o petróleo russo, o preço ficou muito barato, e aí o Brasil, algumas refinarias privadas no Brasil, especialmente na região do Maranhão, na região norte, começaram a comprar. Então, na verdade, o que ele disse é que é muito fácil deixar de comprar. Não que o governo brasileiro possa ou deva falar para as empresas, para as refinarias privadas que compram, ó, a partir de agora não pode mais, o governo não pode fazer isso. Mas se as empresas decidirem, porque, por exemplo, as próprias refinarias podem ser sancionadas pelos Estados Unidos em alguma hipótese, então é fácil de substituir. O Brasil, ele compra petróleo e diesel de outros países do Caribe, compra da África, então existe suprimento se for o caso de substituir, foi isso que ele disse. Só para contextualizar, né, essa questão está no âmbito da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Quer dizer, a Rússia sofreu uma série de sanções dos Estados Unidos e de outros países para ser ali sufocada, digamos assim, economicamente, o que tiraria ali um pouco do poderio militar da Rússia. Isso já ali desde o começo da invasão da Rússia na Ucrânia. E países que estariam comprando produtos da Rússia estariam sujeitos a sanções. Só que o Donald Trump tá avançando realmente nessas sanções. Para o Brasil, Denise, o que pode pegar são os fertilizantes, né? Que aí sim o Brasil é bem dependente dos fertilizantes que ele importa da Rússia. Exato, é. No caso, o maior prejuízo seria com fertilizantes, mas a posição do governo é continuar negociando, né? O que o Prates falou também é, bom, se aumentar a sanção de 50 para 55 ou 60, agora já não faz mais diferença, porque a exportação de muitos produtos com essa alíquota já está totalmente inviabilizada. Então, não faria tanta diferença assim, mas a posição do governo brasileiro é continuar negociando mesmo para não sofrer uma sanção adicional a essa altura do campeonato. Denise, eu sei que você está cobrindo aí o evento do LEAD, mas de qualquer forma, a gente tem marcada para hoje uma conversa entre o presidente Lula e o primeiro-ministro indiano Narendra Modi para falar sobre a questão das tarifas. O Lula ontem, nessa entrevista que ele deu para Reuters, ele disse que ele iria conversar muito com as lideranças dos BRICS a respeito disso. Por aí você chegou a ouvir alguma coisa, algum bastidor dessa conversa do Lula que está sendo preparada para hoje? Não aconteceu ainda. Na verdade, eu estou em contato aqui com a embaixada, estou em contato também com autoridades indianas e não aconteceu ainda. Era para ter, a gente estava na expectativa já faz uma hora de que tá para acontecer,
mas não houve essa ligação ainda. Aqui a gente está, eu estou cobrindo, então, como você disse, uma missão empresarial, né, de brasileiros na Índia. Aqui atrás de mim, eu estou no alto, aqui no 28º andar de um hotel onde aconteceu esse evento. Aqui do lado é o Mar Arábico. Aqui atrás vocês estão vendo, então, Mumbai. Mumbai é a segunda maior cidade da Índia, é o coração financeiro da Índia, né? Então, essa missão é para estreitar o relacionamento aí do Brasil com a Índia, e não é exatamente uma coincidência que esteja acontecendo justamente neste momento, porque o relacionamento da China, da Índia com o Brasil, ele já vem melhorando, mas aconteceu que justamente agora, nesse momento em que é mais importante do que nunca que Índia, Brasil e os outros membros do BRICS, eles se unam mais, que a gente esteja justamente, essa missão empresarial esteja acontecendo justamente agora. E aí a opinião dos empresários é muito interessante, que é interessante que antes mesmo que os governos se aproximassem, os empresários dizem que eles já estavam se aproximando, né, de Brasil, Índia e outros membros do BRICS, antes dos governos se atentarem a essa necessidade de se aproximar. E eles dizem que eles defendem todos que essas conversas, primeiro, que Brasil e Índia, de fato, conversem mais em nível governamental, diplomático, mas que seja uma conversa, não seja afrontosa para os Estados Unidos, e sim defendendo que Brasil e Índia e BRICS se unam e fortaleçam sua relação, sem mencionar, por exemplo, alguma oposição, algum desafio para os Estados Unidos, sabe? Sem esse tom. No tom de vamos nos unir, vamos trocar mais, vamos fortalecer os nossos econômicos, mas sem mencionar que isso seja um desafio ou enfim, uma animosidade com os Estados Unidos. Você percebe preocupação entre os empresários, Denise? Qual é que está o tom e o clima? Muita preocupação, sim, mas por outro lado, parece que, com todas as pessoas com quem eu conversei, o otimismo em relação a abrir alternativas nunca foi tão grande. É claro que é preciso ver se tudo isso vai se traduzir em negócios. Na verdade, já está se traduzindo. Você veja, recentemente, a terceira montadora de motocicletas indiana anunciou que vai abrir fábrica no Brasil. Ao mesmo tempo, a Embraer, que é a nossa fabricante aí de aviões brasileira, ela no começo do mês passado anunciou a abertura de um escritório comercial aqui, de olho numa licitação de aviões militares que pode acontecer. Mas então, assim, não é só discurso, estão de fato acontecendo mais negócios, e existe um otimismo muito grande em relação a essa possibilidade, porque de qualquer forma, eu acho que a percepção é de que não é bom para ninguém, nenhum empresário de nenhum tamanho, ser muito dependente de um só cliente. Então, talvez essas sanções dos Estados Unidos tenham vindo a calhar para mostrar que o caminho, de fato, é expandir horizontes. E no caso do relacionamento Brasil-Índia, é isso que dizem, que nunca esteve tão bom e nunca foi tão promissor.